nossa sociedade é regida pelo patriarcado. E o patriarcado, ele menciona o quê? É o controle da mulher por um homem. Um homem provedor e traz regras para que esse homem possa ser reconhecido como homem. É algo muito complexo, mas tem que ser iniciado, né, algum tipo de movimento no sentido de tentar, pelo menos, ampliar aí a consciência desse homem, né? Já tem esse dele movimento. Entender, dele começar a se olhar, se perceber. Um menino que vê a mãe sendo assassinada, ele parte para cima do agressor, não parte? Sim. Esse menino, será que ele não tem dano psíquico? A violência contra a mulher não começa no momento em que vira notícia. Ela começa muito antes. E a pergunta que precisa abrir essa conversa é: por que ainda demoramos tanto para perceber? Ou será que, no fundo, ainda falhamos em responsabilizar com rigor homens que acreditam que a violência pode ser o ato final quando não aceitam um limite? E talvez essa seja uma das reflexões mais urgentes, justamente agora no mês da mulher. Um período em que deveríamos celebrar conquistas, histórias de coragem e avanços, mas que também nos convida a olhar com seriedade para os desafios que persistem. Hoje, no Brasil, quase 4 mulheres perdem a vida por dia por razões de gênero. Isso significa que, em média, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. Todos os dias, histórias de violência contra mulheres chegam aos noticiários e às redes sociais. Histórias que, muitas vezes, começaram com controle, humilhação, ameaças silenciosas, sinais que passaram despercebidos ou foram ignorados. Mas por trás de cada estatística existe uma história real, uma família, uma vida que poderia ter seguido outro caminho. E é justamente sobre esse cenário que vamos conversar hoje com a nossa convidada, que é delegada da Polícia Civil, doutora em Direito e Políticas Públicas e uma das vozes mais atuantes no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Ela criou a primeira delegacia de feminicídio do Brasil. E antes de começarmos essa conversa, é importante lembrar: se você está vivendo ou presenciando uma situação de violência contra a mulher, existe um canal gratuito e confidencial que funciona 24 horas por dia em todo o Brasil, o Ligue 180. Informação salva vidas, denúncia protege vidas. Delegada Eugênia Vila, seja muito bem-vinda ao Elas Têm Poder. Pela segunda vez, né? Graças a Deus. Eu que agradeço, Francis, estar aqui com você para uma conversa franca, uma conversa bem direta, para informar, trazer informações para as nossas mulheres. Certo. E uma mulher dessa, né, tão importante, assim, o seu papel, né, todo esse contexto aí de violência contra a mulher, é importante que a gente esteja aqui mais uma vez conversando, né, para passar essa informação, para ajudar essas mulheres, porque infelizmente o nosso país ainda tem, né, vamos dizer, um histórico que não é tão legal, que não é nada legal, e a gente precisa. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, quero pedir licença a você para a gente falar dos nossos patrocinadores, porque são empresas que acreditam no nosso projeto, né, no Elas Têm Poder, e que estão até de parabéns, né, por estar aí apoiando esse projeto, esse podcast que traz mulheres tão importantes como você e como tantas outras que já passaram por aqui, que podem aí acrescentar na vida das nossas ouvintes ou das que estão vendo aí pelo YouTube. Então, vou agradecer aqui a Izar BMW. Izar BMW é uma empresa aqui da nossa cidade e que vê nesse projeto algo muito especial. Então, se você não conhece ainda a Izar BMW, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e você pode ir lá falar com a equipe BMW da Izar e marcar aí a sua experiência BMW, que tenho certeza que você vai gostar muito. São carros de altíssima qualidade e uma empresa realmente que vale a pena a gente conhecer, né? Porque nem sempre você vai comprar a BMW, mas você vai viver a experiência e é interessante, né? Falar também da Madame Petit, que é a empresa que me veste aqui para Elas Têm Poder. Na maioria dos episódios a gente está com looks Madame Petit. É uma empresa também de uma mulher empreendedora, né? A filha dela hoje trabalha com ela lá. E eu gosto muito, já era cliente e continuo sendo cliente e agora parceira aqui, né? Nós somos parceiras aqui nesse projeto. Então, se você quer conhecer mais
os looks lindos que elas têm lá. É só apontar também a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ver aí, né, nas redes sociais deles, tudo que eles têm lá para oferecer para você ficar cada vez mais linda e poderosa. E falar também da Arte Farma. A Arte Farma é a nossa mais nova parceira, uma empresa também da qual eu sou cliente há muitos anos. E a dona também, uma mulher muito empreendedora, e juntou-se agora a nós aqui no Elas Têm Poder. Então, eu fico muito feliz, né? Se você quer também conhecer a Arte Farma e tudo de bom que ela tem lá, né? Desde os suplementos, medicações, né? E agora também ela está com cosméticos, muita coisa legal, gloss, muita coisa interessante aí para a mulher. E tudo que também protege a pele, tem, né, coisas que nutrem. Então, tudo isso é bom para a gente que é mulher, né? Para a gente ficar mais bonita, mais, vamos dizer, a própria autoconfiança também, independente, né, de qualquer coisa. Eu acho que faz bem a gente se arrumar. Então, agradecer a Arte Farma. Se você quer conhecer, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que você vai ver aí as maravilhas que a Arte Farma tem para a gente. Então, vamos agora, de verdade, iniciar. Eu estou esquecendo. A Arte Farma, ela manda presentes para as nossas convidadas. E esse é seu, né? Um presente maravilhoso aí da Arte Farma. Depois você vai ver que lindo. Muito obrigada. Tudo que tem aí é de altíssima qualidade, né? Então, é um mimo aí da Arte Farma e do Elas Têm Poder para as nossas convidadas. Delegada Eugênia, a gente quer hoje, né, bater aqui um papo muito para informar mesmo as mulheres que estão ali do outro lado, você que tem tanta experiência, né, que já implementou tanta coisa interessante aqui para proteger, né, as mulheres e para fazer com que realmente a justiça aconteça. Então, eu queria começar a lhe perguntar sobre o caso Tainara. O que você pode nos falar sobre isso, no sentido de avaliar e, ao mesmo tempo, deixar aqui sugestões, né, para quem está nos assistindo, para evitar, né, esse tipo de coisa. Perfeito. Então, primeiro, enaltecer as empresas que você mencionou, porque estão trazendo uma responsabilidade social. Sim. Então, empresas que vestem mulheres, que enaltecem a beleza da mulher, né, que trazem aquilo que você definiu, o automóvel, né, mas que veem uma responsabilidade social. Então, eu sempre falo isso, que deve ter o engajamento da sociedade. Então, eu enalteço, né, a participação dessas empresas que lhe subsidiam o seu programa. Então, e agradeço e espero que outras empresas possam também se engajar nesse seu projeto que é tão grandioso, que é de trazer informação balizada. Em segundo lugar, antes de falar do caso Tainara, dizer da pertinência da sua inquietação. Essas duas perguntas iniciais são totalmente coerentes e nós vamos responder sim, e lhe digo, é nesse sentido mesmo. Por que ainda existe isso, não é? Ou os homens não são responsabilizados ou não são responsabilizados na medida do que ocorre. Então, essa sua questão norteadora está completamente pertinente. Então, também lhe dizer sobre a pertinência da sua questão norteadora. Eu sou pesquisadora, então a gente sempre começa nesse sentido. Concatenando as coisas, porque eu vou responder a sua inquietação. Sim. Então, vamos ao primeiro caso, o caso da Tainara, uma menina jovem que gostava de dançar, né? Eu sempre falo, Francis, que nós precisamos falar sobre a vida social da vítima. Sim. Então, vamos saber quem é ela, para além da raça, para além da idade, para além dos dados biográficos. Quem era ela? Quem era a Tainara? Que nós vimos pelo noticiário e pela fala da mãe, não é? A Tainara, ela gostava de bailar, ela gostava de dançar. Me parece que ela fazia balé, ela tinha esse dom, né? E aí, o que a gente vê nisso, né? Foi a retirada desse dom, que eu chamo de atributo. O atributo, Franz, é tudo aquilo que nós construímos durante a nossa vida, que tem de positivo e que chama a atenção. Interessante. A atenção das outras pessoas. Então, você
Você é uma pessoa comunicativa, você tem o dom da comunicação e por isso mesmo tem os seus patrocinadores, traz pessoas para conversar com você e traz informação. Então, você é uma comunicadora. Então, esse é o seu dom, é esse o seu atributo. Quando há uma violência, a violência de um homem, vamos falar de feminicidas, né? Não vamos generalizar. O feminicida, ele vai retirar o seu atributo. Ele faz isso de caso pensado? Não. Isso é que é interessante da gente perceber. A gente chama de ato ilocucionário. São atos representativos de uma violência simbólica. É aquilo que está incomodando ele. Aquilo incomodou a masculinidade dele, das pernas da Tainara, né? De serem lindas e de bailarem, dela ter aquele dom de bailar. E, claro, viu a Tainara disse não para ele. Então, vamos encarar. Tainara disse, olha, eu não te quero mais. E Tainara foi sair para bailar, para se divertir, como qualquer menina da idade dela, né? E o que foi que ele fez? Ele retirou exatamente as pernas da Tainara. Então, isso é muito simbólico. O feminicídio, ele retira os atributos das mulheres, não é? Para torná-las um tributo. E o que é isso? Uma coisa. Uma coisa que vai fortalecer a masculinidade daquele homem. No caso da Tainara, nós podemos ver isso assim, com muita evidência, não é? Ela estava na rua, geralmente, um repórter me perguntou sobre os aplicativos, o que a gente pode utilizar para nos salvarmos. Depende. Sim. Depende. Quando uma mulher como a Tainara, né, aquilo foi inesperado. Ela jamais esperaria aquilo. Um homem usar um automóvel, não é? Aquilo ali foi muito inesperado. É algo catastrófico. Nós tivemos aqui um atropelamento, não sei se você está lembrada, lembra? Um feminicídio, que foi um feminicídio indireto, porque aconteceu em relação à amiga, não foi o alvo dele. Ele atropelou as duas meninas, a namorada e a namorada, né? a amiga e a namorada. E quem acabou morrendo foi a amiga. Pois é. Não é? Lembra desse fato? Lembro. Estavam saindo de uma festa e ele usou o que ele tinha, um carro. E ele era proprietário de uma concessionária. Olha aí. Então, toda essa dinâmica do feminicídio são relações de poder. Então, nesse caso, ele ia matar a Tainara na primeira oportunidade. E foi essa a oportunidade, porque aquilo feriu a masculinidade dele. Quando fere a masculinidade, a potência da masculinidade, então, aquele homem ele já vai estar incomodado com aquela mulher, ele não aceita, porque ela reduziu a potência dele de homem na concepção dele. Né? Na concepção dele. Na concepção dele, ele deixou de ser homem. A Tainara colocou em xeque a masculinidade dele porque ela disse não. Não é? Então, isso é muito forte nos feminicidas. Sim. Não vamos generalizar. Sim, nem todo homem é assim, mas realmente é incrível, né? Como é que esse homem... Tantas mulheres que o homem chega e diz, não te quero mais... E tá tudo certo. Você já pensou se nós partíssemos? Cada mulher fosse... Nós não temos isso. Por que nós não temos? Aí é uma pergunta muito interessante também. Porque a nossa sociedade é regida pelo patriarcado. Sim. E o patriarcado, ele menciona o quê? O que ele traz? É o controle da mulher por um homem. Um homem provedor e traz regras para que esse homem possa ser reconhecido como homem. Então, se esse homem ele não consegue prover o lar, se esse homem não consegue ser superior a essa mulher, eu lhe digo, né? Não é só mulheres com menor projeção social, não. Mulheres com elevada projeção social correm igualmente risco de feminicídio. Verdade. Por isso é que nós vemos juízas sendo assassinadas. Você diz uma juíza, uma procuradora federal, vá ver o outro lado. Geralmente, aquele homem, ele não tinha a mesma projeção, o mesmo status social e econômico da mulher. Então, essas mulheres, elas estão... A Penélope. Sim, pois é, eu lembrei agora. Aqui, lembra da nossa Penélope, né? A guarda municipal, que foi assassinada por um guarda municipal. Ele não conseguiu superar a superioridade da Penélope. A Penélope, ela foi pega, né, desprevenida completamente. Porque eu lhe digo, a Penélope, para ela ter chegado ao ponto de ser a comandante dele,
é porque ela era melhor do que ele. Eu lhe digo isso, como delegada que sou. No sentido de habilidades técnicas, né? Total. Habilidades técnicas. E aí, às vezes, o homem, ele não... Às vezes, não, na maioria das vezes, eles não conseguem, né? O feminicida, ele não consegue. Para ele, aquilo ali é o fim do mundo. Então é a perda da masculinidade. Deixou de ser homem. É a honra, que a gente chama de honra social. Delegada, mas não existe. Não existe juridicamente, nunca existiu. Existiu porque foi construído uma defesa com base na legítima defesa da honra, lembra? Pois é. O STF afastou, mas na prática, dentro dos homens é construído isso. Para nós não temos nem honra. Qual é a nossa honra? A nossa honra não está vinculada a ter ou não um homem. Verdade. Fiel a gente. Nós não temos isso. Nós, mulheres, não precisamos de um homem para chamar de nosso. Nós não temos esse sentimento. Isso não faz da gente menos mulher, nunca, não é isso? Jamais. Então, nós temos as possibilidades. Por isso, França, é que nós somos homem e mulher. Quando você diz assim, ó, elas têm poder, não é? É porque você está dizendo o quê? Nós somos feminino e masculino. Sim. Porque se o poder é dos homens, nós também temos. Sim. Então, nós negamos, né? Quem foi que disse que eu sou mulher? Eu sempre trago o Torquato Neto, né? Eu sou o que sou, pronome intransferível. Da mulher que iniciei, na medida do impossível. Então, parafraseando Torquato, naturalmente. Então, Torquato também não se enquadrava. Torquato não se enquadrava nessa ideia de homem. Olha que interessante. Torquato transitava nessa questão de gênero. Né? E nós, mulheres, que temos essa autonomia, que sabemos e visualizamos isso, transitamos também entre o masculino e o feminino. Porque nós não aceitamos isso. Aquele momento onde a mulher está ali... Tem muitas mulheres hoje, né? Chefe de família, né? Que provê a família e tal... E às vezes o marido foi embora, o marido, sei lá, traiu e tal. E ela continua a vida ali. Continua. Tranquilamente, ela supera. E o homem, ele não, a grande maioria, o feminicida, como você fala, ele não consegue, né? Não, o feminicida, ele mata por causa disso. Pois é. E quando você vai, Francis, avaliar no sertão do Piauí, que você vê uma grande quantidade de feminicídio, você vai ver, sim... E a personalidade do sertanejo influencia? Quem sabe? Né? A honra, talvez, ela esteja mais presente. Sim, que são aquela questão da crença, né? Dos valores ali que foram repassados, né? De geração a geração. Da virilidade, de ser forte. Homem não chora. Pois é. Não é? Isso é muito forte no sertanejo. Então, aquelas novelas antigas que às vezes eu fico assistindo, aquilo me dá uma agonia, né? Onde a mulher, ela realmente não podia, às vezes, nem abrir a boca numa sala, não podia falar. Né? E não se engane, não, Francis. Muitas mulheres ainda estão assim, né? Que a gente chama de cativeiro. Muitas mulheres são impedidas, mulheres inteligentíssimas, né? Mas que o homem retira essa possibilidade delas. Não se engane. E isso em qualquer... classe social, você fala? Qualquer classe social. O feminicídio, a relação de poder, ela se dá nessa descompensação da balança, vamos chamar assim, né? Em que o masculino tem sempre que prevalecer em relação ao feminino. E não é só nas relações domésticas, nas relações de trabalho. De trabalho. Também, não é? Nas relações de trabalho, há uma certa rejeição a uma mulher muito competente. Com certeza, já chama logo de general, não é? Já diz que quer mandar, que é metida, que é arrogante. Mas do mesmo jeito, de vez em quando eu me pego pensando nisso. Do mesmo jeito, se chega um homem que, por exemplo, naquela instituição, ele rapidamente ele cresceu, né? Ele chega e ele dá resultado, e ele fala com um e fala com o outro, é mais objetivo. Ninguém... É natural, né? É natural. É natural, é como se ali... E é mesmo, todo mundo considera aquele lugar do homem. Nós não temos esse lugar. Então, é por isso que nós precisamos ocupar esses lugares com uma agenda feminista. Então, não basta ocuparmos. Geralmente, quando nós chegamos nesses lugares, nós já temos uma agenda. Né? Quando uma mulher, de fato, chega pela competência. Sim. Ela leva uma agenda e leva outras mulheres com ela.
Normalmente é isso que a gente vê, como você faz aqui. Então, você construiu esse espaço de poder aqui, você conquistou esse espaço de poder com patrocinadores fortes, né, que abraçam, com responsabilidade social, e você traz o quê? Mulheres. Mulheres para falar, né? Eu dou espaço aqui, voz, exato, visibilidade. Então, você empodera mulheres. E o nome do seu programa é Elas Têm Poder. Sim. Então, você está fazendo isso. Você está trazendo mais mulheres para esse cenário de poder. Legal. E me diga uma coisa. A gente estava falando nessa história do homem, né? E eu lembrei aqui que muitas vezes você mesmo, nessa sua carreira, que é muito gloriosa aí, né? Desde o início, lá quando você instituiu, né? Criou a delegacia do feminicídio. Como é que foi... Até para as mulheres que estão aqui assistindo, entender, né, essa mulher poderosa que você é, como você agiu ali. Porque da forma como você fez, muitas podem fazer dentro das suas realidades para também conquistar os seus espaços aí no seu trabalho, né, aonde tiver. Perfeito. O meu trabalho, ele é povoado por homens. Então, a polícia, ela é eminentemente masculina. Sim. Mas toda a minha vida funcional, eu só ocupei espaço de poder. Por isso é que eu lhe disse que a minha vida, o meu percurso é muito diferenciado. Hoje eu vejo como a minha experiência é diferente das outras delegadas. Né? E eu nem via isso, sabe, França? Pois é. Eu não via, hoje eu vejo. Eu fiquei até com vontade agora de perguntar. Hoje, você olhando para trás, né, lá para o início, e para toda essa sua trajetória, a sua personalidade, a maneira como você foi caminhando e tal, a que você atribui todas essas suas conquistas, né? Esse sucesso, né? Que realmente é a sua carreira, muito embasada ali no estudo, né? No fazer, na contribuição que você traz através do seu talento. Você já falou tudo, porque você também é vitoriosa, então você sabe o que é, não é? A minha trajetória, Francis, foi de muito trabalho, mas de muito estudo, e é até hoje. Muito estudo, para que eu pudesse ter sempre o argumento, né? Um argumento sólido e conhecimento. Sim. Então, eu sempre digo, informação, que é o que você presta aqui, trazer mulheres com informação. Então, quando eu ocupava um espaço de poder, eu era necessária. Não é que você já entrava lá com o seu conhecimento, né, com a sua habilidade que estavam prezando aqui. Eu sempre disse, né? Olha, eu nunca pedi nada na polícia, eu sempre fui convidada. Isso é diferente, isso faz toda a diferença. Então, quando eu fui ser corregedora geral da Polícia Civil, eu recebi um convite e eu pedi um prazo para pensar se eu ia ou se eu não ia aceitar. Isso já foi o meu trabalho realizado dentro da corregedoria, não é? Então, eu aceitei e encarei o desafio, não é? E aí, junto comigo, puxei mulheres e puxei a agenda de mulheres, não é? Na corregedoria. Depois, eu disse, eu quero sair, não é? Eu pedi para sair da corregedoria, que eu já estava há muito tempo na corregedoria, e aí eu fui para a Cadepol. Fui ser reitora da Cadepol. Esse aí eu pedi. Eu disse, olha, e para onde é que a senhora vai, delegada? Eu digo, pode ser para a Cadepol. Eu já era professora, né? Já estava muito ligada à academia. E eu fui para a academia de polícia. Foi o meu paraíso. Foi onde eu mais pude me realizar. Né? Foi na Cadepol. Como reitora, eu fui quase 8 anos reitora da Cadepol. E aí comecei a fazer o mestrado e minha mente se ampliou mais ainda. Não é? E depois eu fiz o doutorado. Quando eu assumi, aí fui convidada para assumir a secretaria. Então, eu também não fui, né, que me perguntava, até o meu policial Neto dizia assim, delegada, para onde é que a senhora vai? Eu digo, não se preocupe, nós vamos para uma delegacia e você vai comigo. Em 1 mês eu coloco a delegacia no grau. Oi. Não se preocupe, não. Eu sou a delegada, então, para onde eu for, tá tudo bem. Né? Eu nunca me preocupei com isso. Para onde eu vou... Eu era delegada de carreira, sempre fui delegada de carreira. Então, eu quero lhe dizer que todas as funções que eu ocupei, eu fui convidada. Isso é muito relevante, porque muitas pessoas podem dizer assim, o que ela fez? Não fiz nada, foi trabalho. Trabalho e competência. E por isso mesmo, as pessoas me respeitam na polícia, respeitam a minha trajetória, respeitam a minha
tudo que eu fiz, Sim. né? Me dediquei muito e me dedico muito ao serviço público. Então, é o conhecimento e muito trabalho, França. Eu trabalhei e trabalho até hoje. Minha família que eu diga. E isso traz quando você está embasada em conhecimentos, quando você realmente faz o que gosta, quando você vê propósito, né? Que eu vejo que você realmente tem essa coisa do propósito de ajudar, né? De defender essa causa. Isso acho que respinga, vamos dizer assim, né? Isso respinga e aí as pessoas vão automaticamente observando e reconhecendo. Acho que porque sim. Eu acho muito isso, que a gente diz muito hoje, né? A mulher, ela tem que ter voz, ela tem que ter vez, ela tem que crescer, por exemplo, em cargos de liderança nas empresas. Mas também, lógico, a gente fala isso no sentido de é aquela mulher que ela quer realmente fazer aquilo, que ela se prepara para aquilo, que ela realmente faz uma entrega significativa. Isso. Né? Porque eu acho que para homem e para mulher isso é válido, né? A gente tem que dar crédito a quem merece, né? A gente precisa a coisa da meritocracia, né? Tanto nas empresas particulares como nas públicas. Eu acredito que é o que deveria acontecer, né? Em todos os lugares. Na empresa privada é o lucro, né? É o que vai trazer, mas também a responsabilidade social, né? Hoje as empresas estão muito preocupadas com isso. Na pública, é a transformação social. Sim. É o que eu posso transformar para o bem, para as pessoas. O que eu posso trazer de bem, de salutar para as mulheres, né? Então, isso me incomodava. Mulher ser assassinada pelo fato de ser mulher. Isso me incomoda até hoje, né? Então, você tem toda a razão. Eu abraço mesmo. Eu hoje sou diretora de risco, de avaliação de risco, e não estou à frente das políticas de mulheres. Mas qualquer mulher que me procura, hoje mesmo a gente estava conversando, né, daquele acompanhamento. Eu tento trabalhar e atender, viu, França? Então, dentro do que eu posso, né, eu tento. Então, as mulheres que me procuram, elas não vão ficar sem atendimento. De jeito nenhum. Sabe por quê, França? Porque aquela fala pode ser a última. Sim. Eu tenho consciência disso, de que aquele socorro pode ser a última vez que eu vá ver aquela mulher. E com relação a todos os casos que você já viu, teve algum, né, aqui principalmente do nosso estado, que lhe impactou mais? Porque eu imagino que você veja, né, tome conhecimento de coisas muito sérias, né? Teve. Foi o da Janaína. Da Janaína me impactou muito, muito embora eu não tenha estudado o caso dela. Janaína foi assassinada no dia 23 de janeiro de 2023. 27 de janeiro. Isso me impactou o modo de assassinar a Janaína. E uma menina que ia sair do ciclo de pobreza, ela conseguiu entrar na universidade, né, pela cota. Então, ela estava vencendo o ciclo de pobreza da família dela, muito humilde, uma menina inteligente, que tinha um futuro brilhante. E o modo de assassinar é que eu fico inconformada, que foi no gozo, estuprando, né? Foi o que a gente chama de feminicídio sexual, que fez com que Janaína fosse assassinada. Então, eu fico irresignada quando uma pessoa diz assim, foi estupro seguido de morte. Eu fiquei com muito medo, fiquei com muito receio por ocasião do julgamento. Até me abstive a comentar, fiquei com muito receio de que fosse desclassificado, porque as pessoas dão muito relevo à violência sexual, né? Sim. Essa menina que houve um estupro, né? Ela poderia ter resultado em assassinato. Então, o da Janaína me trouxe muito sofrimento, né? Eu fiquei pensando no sofrimento dela, uma menina magrinha, novinha, muito nova, não é? Ela não poderia oferecer nenhuma resistência. Sim. Né? Então, foi uma morte muito cruel e com gozo. Esse é o problema, com o gozo do homem. Esse aí é que eu acho estarrecedor. E esse homem recebeu a punição adequada? Esse homem, na época, o feminicídio, ele era uma qualificadora. E o julgamento, ele foi restrito. Ninguém, a sociedade não pôde acompanhar, né? Foi sigiloso, que não podia ser. Todo julgamento é público. E mais, pior ainda, os pais não puderam acompanhar.
Isso é um absurdo. Imagina ser a sua filha, a minha filha, eu ia querer acompanhar. Sim. Não é por mais doloroso que fosse. Sim. Ninguém pode decidir por mim. E o juiz determinou que fosse sigiloso. E aí ninguém teve acesso. Nós só soubemos pelos jornais, não é? E pela fala do promotor, que segundo o promotor, o juiz teria feito a aquisitação equivocada. Mas nós não sabemos o que de fato ocorreu para que os jurados desclassificassem do feminicídio para o homicídio. Que diminui, é como se a pena a gente pega, fosse mais leve? Veja, a gente perde o conteúdo político do assassinato. Então, deixa de ser assassinar uma mulher, por favor, pela condição do sexo feminino. Sim. E foi. Com certeza, que com um homem ele não ia fazer assim, pronto, né? Olha aí, tá vendo? Ele não faria isso. Pronto. Então, que foi que houve naquele julgamento que a gente não conseguiu manter a qualificadora, não é? Então, o júri, o Ministério Público apelou da decisão, a decisão foi anulada, a única hipótese já é de nulidade, e ele vai ser submetido a um novo julgamento por um novo corpo de jurados. Aí o que a gente tem que aferir também era a composição dos jurados. Você também tem que ver. Era majoritariamente por mulheres ou por homens? Geralmente é homem. Como assim? Porque esses homens, é um crime contra a mulher e vai ter homem lá dizendo? Porque a nossa lei não considera as questões sensíveis ao gênero. Então, isso tem que ser modificado. O Código de Processo Penal tem que ser modificado para ter paridade. Eu sei que não pode ter paridade porque é um número ímpar, mas que tenha uma certa equidade. Não é? Nos jurados. Então, é lógico que a defesa ela vai recusar peremptoriamente. A recusa peremptória é aquela em que o advogado ele não explica por quê, só faz dizer, não quero. Recusado, jurado. Então, basta ser mulher que recusa. Minha gente, que loucura. Como é que a gente pode mudar esse negócio? A lei. Os deputados e deputadas. Pois vamos exigir. Federais, o Código de Processo Penal. Pois, ó, são várias um recado lutas. bem aqui para nossa audiência, já que você é mais entendida sobre isso. O que a gente pode fazer? Esse ano é ano de eleição, né? Ano de eleição. O que a gente pode fazer, principalmente nós mulheres, para que essas coisas aí que você está falando, né? Modifiquem, que a gente tenha mais equidade lá na hora, né, de decidir essas coisas. É um processo penal com perspectiva de gênero, porque o processo penal, ele ainda guarda todo aquele arcabouço de 1940, quando nós éramos regidas pelo costume. É um absurdo. Não é? Então, nós precisamos atualizar, mas acontece que o Congresso Nacional é povoado por homens. 80%. E aí o que eu fico pé da vida é que em época de eleição, né, às vezes a gente vê mulheres preferindo votar em homens. Não é que eu digo sempre isso, não é que eu seja contra os homens. Mas como é que nós, mulheres, que queremos, né, esse mundo com mais igualdade, né, de direitos e tal, a gente prefere votar num homem do que numa mulher? Precisamos. Lógico, eu não vou votar em qualquer mulher. Eu vou ter que buscar uma mulher, né, que eu veja ali minimamente que ela tenha condições de ficar naquele cargo, né, de desenvolver. Assim como o homem também, quando você escolhe votar num homem. Mas o que eu fico zangada mesmo é quando eu vejo isso, gente. É uma falta de conexão entre o que eu digo e o que eu faço. E das mulheres a gente pode cobrar uma agenda feminista. Sim. Não é? Nós podemos cobrar uma agenda feminista. Então, nós dependemos de um congresso eminentemente masculino para mudar isso aí. Mas eu acho que é uma mudança simples, não é? Eu penso que seja. Então, quando você vai ver os julgamentos, repare quando um homem é absolvido, não é? Você preste atenção na composição do jurado. Sempre falo para a imprensa, veja a composição, se foi majoritariamente masculina. Às vezes é 100%. Meu Deus. Por mais que o Ministério Público, né, porque são 3 recusas peremptórias, que não precisa explicar. Então, pelo fato de entrar uma mulher, recusa. O Ministério Público não vai recusar, porque é o órgão acusador, não é? Sim. Então, mas a defesa recusa. A defesa vai recusar todas as mulheres. Todas as mulheres ela vai recusar porque ela sabe que quase 100% de chance do autor ser condenado. Quando somos nós, que nós sabemos o que é um estupro, nós sabemos o que é sermos assassinadas.
Pois nós vamos ter que lutar por essa coisa aí. Eu não sei como, porque eu não sou da área, mas a gente pode pedir ajuda, né? Mas o movimento de mulheres. Fazer um movimento para conscientizar as mulheres sobre isso e para pressionar esse povo. Sim, uma agenda. Né? Uma agenda de equidade no processo penal. Tem uma outra coisa muito interessante também, que você vai ficar também impressionada, que a violência, o menino, né? Ele não sofre dano psíquico. O menino que vê a mãe sendo assassinada, ele parte para cima do agressor, não parte? Sim. Normalmente. Pois é. E esse menino, será que ele não tem dano psíquico? Claro que tem. E o genro, será que não tem de ver a sua filha sendo assassinada por aquele rapaz, um homem idoso que não possa mais reagir? Então, uma criança, estou falando de pessoas vulneráveis, dentro de uma família, né, em que um agressor bate numa mulher. Imagina, um avô presenciar isso, né? Como a gente poderia proteger essa família? Nós estamos propondo o secretário de Segurança está encaminhando para a bancada federal essa proposta de violência intrafamiliar. Sim. Que pode alcançar todos os sexos. Todos, contanto que presencia aquela violência, que é uma violência psicológica. Sim. Né? Todos estão sendo... Aquela família está sendo contaminada. Tá. Então, não, isso tira realmente a saúde, a paz, né? De uma família inteira. E evita o feminicídio. E essa sensação de impunidade, porque a gente percebe, né? Você acabou de dizer aí que no júri popular, a maioria lá, né, é homem. Em regra. Quando não é 100%, né? E aí, às vezes, um homem comete um crime desse, como já aconteceu em crimes aí que já foram muito, enfim, falados, comentados nacionalmente, onde daqui a um tempo o agressor, o feminicida lá, ele sai, tá bem, já cumpriu não sei quantos da pena lá, tantos quartos lá que eu não entendo, né? Um tempo lá. E aí sai, vai viver a vida normalmente, né? E pode matar outra mulher. Exatamente. Né? Então, é porque aquele problema ainda continua. Você tem toda a razão. Nós precisamos atuar logo no início. Não vamos esperar o feminicídio. Sim. Então, desde o início, lembra que você falou na sua primeira pergunta, por que nós não identificamos? Foi a sua primeira pergunta do programa. Ou então ignoro, né? Ou não identifico ou ignoro. Ou não ignoro. Por que não é? Porque a violência, ela é impressa nas mulheres conforme o poder delas. Eu vou usar o termo poder, conforme os atributos. E nós não percebemos. É difícil perceber, sobretudo, uma violência psicológica. Sim. A violência psicológica, ela está presente em todas as violências. Então, vamos lá. Se você é uma exímia cozinheira e você é dona de casa, então, qual é a tua missão? Tua missão dentro de casa é cuidar da casa, do teu marido. Olha que eu estou dando um exemplo bem, não é? Sim. E aí, então, chega o homem em casa e refuta a comida e começa a agredir a mulher. Isso aí é muito comum. Não é muito comum mesmo. Eu já ouvi de mulheres. Isso aí, né? Eu ouvi de filhas de mulheres. Me falaram isso aí. Olha, eu ouço muitas coisas, né? De que ele obrigou ela a fazer um frango inteiro, porque o frango fui eu que botei na casa. Por que você não fez o frango? E isso é violência, não é? Então, e isso aí você acaba naturalizando, porque é ele quem coloca o frango, é ele que detém, né, o poder econômico da família. E aí você se torna dependente emocionalmente. Não é uma dependência, é também financeira. E também financeira, né? Mas a dependência financeira a gente tem como superar, não é? Então, as mulheres fiquem tranquilas, porque o STF já decidiu sobejamente que essas mulheres vão ter pensão para a vida inteira. Para a vida inteira. O homem vai ter que pagar pensão para mulheres donas de casa. Então, vamos garantir isso aí. As mulheres vão ter. Então, a dependência, Francis, geralmente é emocional. Porque a nossa sociedade, ela trata de forma diferenciada mulheres separadas, não é? É verdade. Então, as mulheres se sentem inseguras. Elas vão se sentir inseguras nessa estrutura patriarcal. Né? E os homens vão se sentir à vontade. Ela não tem nenhum homem. Não estou falando isso. Eugênia, foi o caso Castelo. Foi um outro caso de feminicídio que disse, olha, lá na casa dela não tem homem nenhum. E as meninas de Castelo... vulnerável, né? Pronto. Então, se não tem homem nenhum,
ela é de qualquer um. Então, nós precisamos de um homem para chamar de nosso, para a gente estar... Não, nós somos, como diz a ministra Carmen Lúcia, nós somos sujeitas de direito. Sim. As pessoas têm que ver isso, e nós somos sujeitas de direito, né? Então, e no homem, é nós colocarmos esses homens para além da pena, colocarmos em grupos reflexivos, para que eles possam refletir. Sim. Refletir isso, porque eles acham que o feminicídio que eles cometeram, acham razoável. Na cabeça eles deles. encontram uma justificativa, né? A justificativa é a mulher. A mulher. A culpa é dela, porque ela me irritou, porque ela fez isso, né? Então, desqualifica a mulher. Ela era uma garota de programa, ela usava droga. Então, pronto, se ela era tudo isso, por que você estava com ela? Não é? Então, geralmente, há uma desqualificação da vítima por ocasião do julgamento, né? Nós, na polícia, já temos essa percepção e não admitimos esse tipo de tratamento em relação à vítima que não está mais aqui para falar. Pois é. E o que eu acho mais triste é quando a gente vê mulheres também desqualificando uma outra mulher. É porque a sociedade é uma estrutura, França, nós todos estamos imersos. Nós precisamos desconstruir. Né? A gente vivencia isso. O patriarcado, ele está no ar que a gente respira. Desde pequenininha nós somos construídas nessa relação de obediência, de que nós temos o capital da família, nós somos, né, qualquer derrota que haja, o filho é reprovado, a culpa foi da mulher. Não é assim? Quem tem que fazer a tarefa de casa com as crianças somos nós. Então, tudo isso são lições que nós aprendemos desde criança. Fazer a comidinha, brincar de boneco, que é isso. O homem não brinca de boneca. Então, são essa criação, né, que nos torna vulneráveis para essa relação de poder. E os homens aprendem bem cedinho uma forma de nos controlar e de exercer o poder. Os homens não vão abrir mão desse poder. Eles não abrem mão tão fácil. Eu digo, né? Sim. Né? Os que têm uma masculinidade que testada. Não é saudável, né? Uma masculinidade que tem que controlar uma mulher. Os homens que são homens mesmo, que têm uma masculinidade já, eu te diria, madura, eles nem sabem o que é isso, delegado, isso existe, né? Eles nem entendem muito bem. Isso não incomoda tanto. Não incomoda, né? a mulher crescer, a mulher brilhar, não incomoda a mulher ser chefe. Tem o coronel Alberto, ele diz, delegada, que ele trabalha comigo, né? É a cor melhor do mundo, a gente tem uma chefa mulher. O homem já foi do BOPE. Olha aí. Pois é, então são masculinidades que não precisam, né? Que não precisam ser testadas. São homens bem resolvidos, né? Bem resolvidos na sua masculinidade. Então, aqueles homens que matam, que batem em mulheres, a masculinidade está fraca. Está muito fraca. Aí a gente diz assim, hashtag, xadrez. Hashtag xadrez. Não tem saída para um homem desse. Homens que não têm uma masculinidade tranquila, hashtag xadrez. Então não tem outra saída. Agora, eles têm que receber aulas. Pois é, isso que eu ia perguntar agora, com essa questão. Enfim, é algo muito complexo, mas tem que ser iniciado, né, algum tipo de movimento no sentido de tentar, pelo menos, ampliar aí a consciência desse homem, né? Dele entender, dele começar a se olhar, se perceber. Já tem, França. Tem grupos reflexivos para homens. É mesmo? Tem. Aqui em Teresina tem? Aqui em Teresina tem. Como é que a gente deixa essa informação? Esse é o juiz, né, que decreta. Então, ele pode... É uma medida protetiva. É uma medida em que esse homem vai ser obrigado a frequentar, tipo Alcoólicos Anônimos, não tem? Sim, ele vai ser obrigado a frequentar grupos reflexivos. Esses grupos reflexivos são levados a cabo por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, e eles vão refletir junto, em conjunto, né? Aquela violência, vão se dar conta do que é aquela violência, etc. Esse tipo de grupo aí, né? Esse trabalho, ele já existe há quanto tempo? E já existem pesquisas, dados, enfim, de homens que conseguem, vamos dizer,
melhorar nesse aspecto, né? Já. Reconhecer que estavam agindo errado. Sim, você reduz muita reincidência. Demais, né? já. Ele tem depoimento deles mesmos. Isso aí tem uma obra que é só sobre homens. Sobre homens e sobre grupos reflexivos, tratamento com homens. Muito importante. Então a gente sempre fala das mulheres, não é? Sim. E a gente não fala dos homens, que é a causa. Sim. Então é preciso trabalhar a psique desses homens. Eles precisam trabalhar isso aí para eles entenderem, né, esse contexto da violência, que eles se conscientizarem da responsabilização da violência, não no sentido penal, não é isso. No sentido penal também, mas na perspectiva psicológica. Sim, de ser um ser humano que tem essa consciência de que todos nós temos valor, de que a mulher não é menos do que o homem, exatamente. Não é isso? E também, do mesmo modo que nós mulheres, quando somos afetadas, nós não temos um apoio psicológico, Sim. psicossocial, Sim. para nos darmos conta daquela violência, do cenário de violência, não é? Sim. Não é? Os homens também precisam. Sim. Eles precisam refletir sobre isso. Teve um episódio, né, recentemente lá em São Paulo, de uma mulher que estava trabalhando e lá no shopping, né, numa joalheria, e também aconteceu, né, o caso de um feminicídio. Então, um ambiente onde a pessoa acha que está segura, né, porque é um shopping, tem segurança e tudo mais, e o cara foi lá, não é isso? Não sei se você... Deixa eu te dizer, Franz, o feminicida, ele procura a oportunidade. O que a gente tem que fazer? Nós precisamos tomar conhecimento. Eu não sei se nesse caso essa menina já tinha alguma medida protetiva, a vítima, né? Vamos supor que ela tivesse a medida protetiva, vamos supor, né? Porque quando não tem, ela sequer chegou até a polícia. Então, nós nem sabíamos. Ainda existe isso não também, é? né? Eu até vi uns dados que é muito grande, acho que 80 e poucos %, isso, né? Que a mulher ela não vai lá não denunciar. Nos procura a mulher assassinada. Logo, a medida protetiva ela tem um alcance, sim, para proteger. Saiu uma pesquisa agora, a nota técnica do Fórum Brasileiro de Segurança, de que aqui no Piauí, nós tivemos 4 mulheres assassinadas de 2021 até 2025, não é? Somente 4. Isso equivale, segundo eles, a 10%, né? E está abaixo da média nacional. Então, nós estamos protegendo. Mas eu sei que dessas 4, bem aí, eu sei que uma delas, a mulher voltou com o homem, porque eu estudei. Então, já cai. Então, tem que saber, estava ativa a medida. Mas aquela mulher... ela própria fez com que o homem voltasse. Ela mesmo se reaproximou. Pronto. Então a gente tem que saber de tudo, essas entrelinhas. E mais, não é? Nessa interpretação, e aqui eu vou falar uma fala inovadora. Né? Depois que eu li a pesquisa, eu percebi que na análise só se atribui a medida protetiva a ineficácia ou a ineficiência. E eu digo, será? Eu faço a seguinte indagação. Não é? E um desafio. Será que aquela medida que está na nota técnica, aquilo que foi avaliado, ela teria sido a adequada para aqueles casos? Será que foi a mais adequada? A gente está dentro de um princípio da adequação no processo penal. É como, Francis, se tu estivesses com uma doença grave, muito grave, câncer. Sim. E eu te desse, toma aqui uma Novalgina. Pronto. A medida não é... O remédio não é adequado. Você vai morrer. Então, nós precisamos o quê? Ver. A avaliação do risco foi eficaz? A avaliação do risco em que aquela mulher estava realmente refletiu a situação concreta dela para que o magistrado, a magistrada pudesse decretar a medida mais adequada? Então, mulheres que estão aqui escutando, né? É importante que quando elas vai lá na delegacia, dê o máximo de detalhes possíveis para quem está avaliando. Isso. Fazer como se fosse a prescrição da receita que você falou. Justamente. Da melhor forma. Tem um Formulário Nacional de Risco, FONAR, que é respondido pelas mulheres. Exatamente. Então, quanto mais informações as mulheres nos derem, melhor nós vamos poder analisar o risco do feminicídio. A preocupação é o feminicídio.
E aí sim, nós vamos poder ver, porque a prisão preventiva é uma medida. É uma medida protetiva. Então, nós podemos. Então, nós vamos pensar, então, será que a medida foi adequada? Ou esse homem não devia estar preso? Pois eu não sabia, porque a gente que é leigo, assim, imagina que primeiro a mulher vai lá, né, denuncia e tal, aí fica aquele negócio, o homem não pode se aproximar a tantos metros, não sei o quê. Eu pensava que não tinha essa opção. Gradação, né? A depender do caso. Do caso, pois se chega uma mulher no extremo risco, não tem nem o que pensar. E isso é uma anotação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Se você detectar que aquela mulher está no extremo risco, não interessa se foi o primeiro atendimento, pode ser o último. Pode ser o último, primeiro e último atendimento. Nós não podemos colocá-la em risco, é prisão. É prisão, é prisão. Se tiver no extremo risco, vai ser prisão. Agora, ela vai preencher o formulário na polícia, no primeiro atendimento, não é? E nós vamos poder analisar o risco. Então, por exemplo, vamos supor, ele tem arma de fogo. É um risco altíssimo, né? Ele já atirou. Né? Então, tudo que ela falar, a gente precisa que ela fale. Ela fale para que a gente possa analisar o contexto, viu? Porque vai ser naquele momento que eu vou receber uma mulher que eu nunca vi. Isso, pois não é. E por isso, às vezes, é importantíssima essa informação, porque muitas vezes a gente, quando vê assim, só rumores e tal, ela estava com medida protetiva, mas o cara foi lá e matou e tal. Isso. Então, aí cria-se aquela impressão de que a medida protetiva, ela não é eficaz. Ela é eficaz, né? Ela é. Vamos aqui dizer, é eficaz sim. As mulheres estão sendo assassinadas no Piauí e no Brasil, elas silenciam violência e é por isso que elas estão sendo assassinadas. Então, pode haver medidas protetivas ativas? Pode sim, mas precisamos pesquisar essas medidas. Elas estavam ativas, então vamos ver o porquê que ela foi assassinada. Uma delas, eu lhe digo, foi em 2023, ela, no Dia dos Namorados, olha como eu sei, ela teve uma discussão com o companheiro, e eles se separaram e ela pediu uma medida protetiva. Tiveram uma desavença. Pois bem, em novembro ele a matou. Meu Deus. E aí, então, nós fomos pesquisar. Ela havia voltado com ele e havia pedido a revogação. O Poder Judiciário não tinha nem apreciado, ou seja, a medida estava ativa de afastamento do lar. E ocorre que ela não informou para ninguém que tinha voltado. Exatamente. Olha aí, isso então, é muito como importante. É que nós vamos proteger, não é? Então, é isso que a gente tem que sopesar. Então, essa análise é muito rasa. Nós não podemos dizer isso. Então, é encorajar as mulheres a vencerem o silêncio, nos procurem, porque nos procurando, nós salvamos vidas, sim. Olha aí, gente, muito importante, né? A gente ter esse conhecimento, porque realmente eu nem sabia de tudo isso, né? Eu mesma não sabia desses pormenores, desses detalhes. Sim. Então, isso é algo que precisa ser divulgado, né? Mas espero que você que está aqui assistindo, se você está achando interessante essa conversa, compartilhe com o máximo de mulher que você puder. Com o máximo. Vamos fazer essa corrente aqui, né? Compartilha esse episódio, porque dessa forma você vai estar protegendo vidas, né? Você está ali passando a informação de alguém que é autoridade, né? Que criou a primeira delegacia de feminicídio no Brasil, que estuda muito, que tá no dia a dia, né? Como você estava me falando, que a gente vai já entrar nas conversas aí quando você está lá visitando as mulheres. É muito importante. Então, não deixe passar, né? Não espere. Compartilhe essa informação. Se é você que está passando por isso, assista, reassista, né? Para você pegar todos os detalhes e se proteger. Porque existe, sim, né? Graças a Deus, pessoas pensando, né, nas mulheres, querendo proteger, profissionais, uma rede inteira. De proteção. E a gente precisa utilizar, que é um direito nosso, né? Um direito de cada mulher, de cada cidadã. E eu vou te confessar uma coisa. Daquele episódio que nós fizemos, depois que eu fiz, cada vez que tu colocavas na rede social, eram mulheres me procurando. Olha que massa. Viu? Vamos propagar bastante esse, viu? Né? Então, a gente ajuda. Hoje mesmo eu estava conversando contigo, um caso, né? Que eu não vou dizer, não posso dizer, que não é de Teresina, e que nós estávamos exatamente para cumprir, né, a prisão preventiva. Não foi que nós conversamos, né? Então, acreditem na polícia, acreditem na justiça, nos procurem, porque nós vamos te proteger.
Olha aí, isso que maravilhoso. Deixa eu lhe perguntar também desse caso do Thales Machado, né? Que foi bem divulgado, foi em Goiás, não é aqui no Piauí, mas que também que foi assim, uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Foi. Eu não sei se você já se deparou com algum caso assim, no dia a dia, de o pai matar o filho para atingir a mãe. É a violência que a gente chama vicária. É a violência que o companheiro, né, ele aplica violência nos filhos para alcançar a ex-mulher. Geralmente é assim, mas não chegava a tanto. Pois é. Né, a matar o filho. Bem, nesse caso, ela já tinha dito não para ele, já tinha se desvencilhado dele, não é? E ela não sabia o risco que quem estava correndo eram os filhos. Eu não sei te dizer se havia alguma avaliação do risco, porque o risco também, a proteção se dá em relação aos filhos, Sim, viu, Franci? A medida protetiva também, a prisão, pode se dar para proteger também os filhos, os pais, ascendentes, descendentes. É todo o contexto familiar que ele pode assassinar, não se engane, não. É verdade. Não é? Então, eu não sei te dizer porque não foi um case que aconteceu aqui, sim, mas o que motivou? Né? O que motivou esse homem? Foi o não dela. E ela estava num novo relacionamento. Pronto. Aí então, como se fosse acender ali o pavio. As pesquisas noticiam, Francis, que até 3 meses após o rompimento é a zona de alto risco para o feminicídio. Então, 90 dias após a saída da mulher do relacionamento. É um sinal vermelho total. Nós precisamos ter cuidado total. As mulheres precisam... Naturalmente, quando o homem não aceita a separação, sim, né? Sim. Viu? Então, a gente precisa estar muito atenta a isso. Essa moça que eu lhe falei, ela está escondida. Né? Então, ela tem consciência do perigo, risco, né? Do risco que ela está correndo. E quando você diz que visita aí, né, as periferias e tal, conversa com as mulheres, que casos assim que lhe chama a atenção e que a gente pode falar aqui até para... alertar, né, quem está assistindo. Meu Deus. Das coisas que existem, né? E, de repente, uma mulher que está passando por isso e acha que isso é uma coisa normal. Franz, eu já ouvi de uma menina jovem linda, né? Ouvi atentamente, acho que eu ouvi a menina mais de 2 horas. E, no final, os relatos dela, eu disse para ela, você não teve nenhum relacionamento, nenhuma relação sexual que não fosse estupro. Olha aí, e ela não identificou. Ela sofria, Franci, ela sofria. Na narrativa dela, né? Então eu traduzi. Depois que ela terminou tudo, eu disse, você foi estuprada todas as vezes que você se relacionou. Porque ela não teve nenhuma relação sexual com amor. Triste, né? É uma coisa trágica, linda ela, maravilhosa ela, né? Uma outra mulher que eu entrevistei, por ocasião da minha pesquisa de mestrado, sim, né? Uma senhora, em que ela foi comprar o tênis com o companheiro, né? Dos filhos. Uhum. Foi no mercado comprar o tênis e aí ele disse assim, de noite tem. Então, como se fosse um pagamento. Né? Outro caso, isso aí está na minha dissertação de mestrado. Que é desse livro aí? Não. Você trouxe? Esse aqui é só sobre feminicídio, né? A dissertação abriu portas para isso aqui, uhum, para o feminicídio, né? Uma outra senhora em que ele examinava ela, as partes íntimas dela, antes dela sair à noite. E depois que ela voltava. Minha Nossa Senhora. Esposa. Então, são coisas que você escuta. Eu não escutei isso como delegada. Pessoas bem humildes, assim. Demais. E a outra não. Pessoas não humildes. Né? Jovens. Então, não tem idade. Então, Franci, você pensa, meu Deus, na imagina intimidade. A humilhação, sei lá, uma... É violência psicológica. É uma violência, Franci, que a gente nem tem como mensurar. É um dano psíquico. Por isso que eu te digo que o estupro não é violação à dignidade sexual. É saúde mental. Porque fica na gente. Um negócio desse, você tá espantada, né?
tem um casamento sólido, um casamento feliz, não é? Imagine uma mulher que não tenha isso que você tem. Ela não tem. É triste dormir com o inimigo, né? Uma pessoa horrível do seu lado. Não tem. E aí, você acha mesmo que essa relação sexual é volitiva? Não é. E aí eu fico imaginando que aí essa mulher, ela tá tão adoecida pela situação, e aí é como se fosse aquele dominó que vai caindo, né? Porque aí tem os filhos, como é que essa mulher consegue, né, lidar até horrível. Educar da melhor forma, é complicado, né? Agora, para ela falar isso para mim, foi custo. Imagine, essa intimidade, as mulheres não falam. Elas não falam. Tinha um caso de um agente de polícia, homem, que era o que melhor, quando eu fiz a pesquisa nas delegacias, era o que registrava melhor boletim de ocorrência, era um homem. Era mesmo? Era um homem. Né? Mesmo na condição elas de não homem. tinham vergonha, não, né? Porque ele conseguia. Era até isso que eu queria saber, com relação a quando elas vão falar. Sempre é mulher? É mulher. Sempre é mulher, né? Mulher. Nessa época eu pesquisei, em 2000 acho que foi antes do meu doutorado, foi 2012 a 2014. Né? E eu fiquei impressionada com a capacidade dele registrar no BO o sofrimento de mulheres. Eu fiquei muito impressionada. Era um homem sensível. Era. Né? Digo mais, da Delegacia da Mulher Sudeste. Hoje ele se aposentou. E eu tencionei entrevistar essas mulheres. Uma delas tinha estupro marital. Eu me interessei muito pelo estupro marital, né? E o marido era religioso, etc. Meu Deus. Bem, e eu entrevistei. Foi custo ela me falar. Demorou a me falar. Não é? Quer dizer, tem vergonha de falar até para outra mulher, a intimidade, né? Tem. E como pesquisadora. Não foi como delegada. Sim. Então, um assunto desse, realmente, quem tem mais sensibilidade, quem pode ouvir melhor, é uma psicóloga, é uma assistente social, não é uma delegada. Eu estava ali na condição de pesquisadora, naquela época, né? Então, por isso é que esse primeiro atendimento precisa ser feito por pessoas multidisciplinares, uma equipe que não seja policial. Eu penso que tem. Né? Porque ela vai saber abordar, né? Acolher. Agora, nós, delegadas e policiais, estamos preparadas para ouvir, né? Nós precisamos ouvir com muita atenção aquela mulher, nos deixar mesmo, nos entregar para ouvir aquela mulher, para além do jurídico. Então, nós somos capacitadas para isso. Vocês fazem formação, no caso hoje, você é que, vamos dizer, ensina, tem as mais novas que estão chegando. Olha, quem chega já é formada na academia de polícia. Sim. Todos e todas já tem uma formação inicial. E depois tem uma formação continuada nos protocolos, né? Eu formo o Brasil inteiro, né? Eu já me desloquei para quase todas as capitais. Pouquíssimas eu ainda não fui num curso da Senasp, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, há uma preocupação muito grande com o atendimento, porque você pode perder aquela mulher naquele atendimento. Se você não conseguir atender bem aquela mulher, ela pode falecer, ela pode ser assassinada. Então, eu sempre chamo a atenção. Pode ser a primeira e última vez que a gente tem aquela mulher, porque para ela chegar na delegacia, ela demorou muito. Sim. Para ela chegar. Para ela ter coragem de ir, né? Então, é um tema muito assim, né? Que mexe muito com a gente, mas ao mesmo tempo que a gente precisa falar, a gente precisa comunicar, né? Mostrar para quem... mas tem mulheres vitoriosas. Sim, casos de sucesso, né? Que saem do ciclo de violência e narram, já estão num outro relacionamento. Então, o importante é sair do ciclo se dar conta de que está num relacionamento abusivo, tóxico, não é? E procurar ajuda. Porque nós vamos ajudar. Então, há uma rede que pode ajudar essa mulher e que vai ajudar. Então, tem muitos casos vitoriosos na Casa da Mulher Brasileira. Né? A Casa da Mulher Brasileira tem feito um trabalho espetacular com as mulheres, não é? E elas refazem a vida delas. Isso é maravilhoso. Né? Você vê a mudança no rosto, na vida, na autoestima. Isso é muito importante para as mulheres, né? A gente vê isso aí também. Uma vez eu lembrei agora de uma, que ela é cabeleireira, não sei se ainda segue na mesma profissão, mas ela me falou que na época, há muitos anos atrás, ela teve que deixar as filhas com a mãe aqui
e saiu fugida para São Paulo para o homem não matar ela. Aqui nós temos vários casos de que as meninas assistentes sociais auxiliam a mulher a fugir, a sair de Teresina para ir estar junto com a família. Nós tivemos uma narrativa dessa, né, em que ela foi estar perto do irmão, no interior do estado, né, e se afastou. É desse jeito. E aí depois refazem a vida. E estava grávida. Ela estava grávida. Sim. Com o neném. O aplicativo Salve Maria, que você criou, na época, idealizou e tal, ele ainda está na ativa? Como é que está hoje? O Salve Maria, ele não está mais na ativa, porque novas tecnologias surgiram. Sim. Quais foram as novas? Porque o aplicativo, ele ocupa memória. Sim. Não é? No celular. E muitas vezes o homem também vê. Mas era uma excelente tecnologia que você apertava o botão do pânico. Sim, para aquela época que foi qualquer criado, pessoa, né? Ele era... Hoje nós temos o Ei Minha Irmã, que é o WhatsApp. E temos o BO Fácil. O BO Fácil tem um case muito interessante, que foi de uma policial penal, né? Em que ela se socorreu do BO Fácil. O marido dela, esse aí até apareceu nas mídias, né, sociais. Teria lesionado ela com a neném pequenininha, indo para Parnaíba, e ela noticiou pelo BO Fácil. Ele estava dirigindo, ele não estava vendo o que ela estava fazendo, e aí então chegou na casa da mulher brasileira. Olha aí. Foi passando, porque o Copom, porque a inteligência artificial, na hora que você diz assim, tem lesão corporal, ela já passa direto para o Copom. O Copom, então, repassou para a delegada Lucivânia, para a escrivã alertou a delegada, porque a menina tirou foto, mandou que a gente pode mandar foto, áudio, vídeo. Legal. Ela tirou a foto da lesão e aí a escrivã disse, delegada, o caso é sério. E as meninas prenderam, a polícia rodoviária prendeu na hora que ele passou na barreira de Parnaíba. Olha que legal. Prendeu em flagrante delito. Como esse BO Fácil é um número? É um número. De WhatsApp? De WhatsApp. Se a gente não tem aqui, a gente vai deixar na descrição, Sim, né? Eu tenho ele aqui. Você tem ele aí? Tenho ele aqui. Que é para quem está aqui assistindo. Eu tenho o BO Fácil, já tenho. Maria, se eu não tivesse, ia ser um horror, não era? Imagina, né? Ei, minha irmã e BO Fácil hoje, né? Vou lhe dizer agora. 800 086 certo. 0190. 0190. Muito fácil. Pronto. Deixa eu ver o Ei Minha Irmã. O Ei Minha Irmã, que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Não é? Ei Minha Irmã. 800 000 1673. Pronto. Apareceu. Então, os dois, o Ei Minha Irmã, O Ei Minha Irmã, ele é específico para violência contra a mulher. O BO Fácil é genérico. Né? O BO Fácil é no Piauí todinho e diz respeito a qualquer demanda. Certo. Do cidadão, da cidadã, certo? O Ei Minha Irmã é específico para violência contra a mulher. E aí funciona do mesmo jeito? É o WhatsApp, e a mulher fala lá e tal? E no caso do BO Fácil, você registra o BO. Não é? Que é muito legal, né? Porque muito às bacana. vezes a pessoa agiliza muito. Né? Você cai direto na polícia. Cai direitinho na polícia, viu? Muito então, bom. Os dois são muito interessantes, né? O 180 que você falou é muito interessante, mas não confundir o 180 com o 190. Vamos lá. Pois é. O 190 é para chamada emergencial, é a polícia militar 24 horas. Então, o 180 é para denúncia. Então, denúncia nacional. Sim. 190 é local. Então, se eu estou numa situação de apuro, é 190. É o 190 que eu vou discar, perfeito? Sim. É isso. E aí nós temos um totem na Avenida Raul Lopes, que você aperta o botão e pede ajuda imediata. Então, isso serve para quê? Para as meninas que estão em bares, restaurantes, na rua, né? Estão sendo stalkeadas, perseguidas. Sim, às vezes estão até correndo, fazendo uma atividade física, alguma coisa, né? Exatamente, né? Então, que estejam na rua. As mulheres que são assassinadas, né? Elas não procuram a gente. Então, o que é que nós pedimos? Então, de todo esse número aí que a gente fala, a grande maioria não fez procura, nenhum BO. Exatamente. Então, e aí o BO Fácil, qual é a vantagem do BO Fácil? É porque qualquer pessoa pode acionar o BO Fácil e dar notícia de que uma pessoa está em sofrimento. Isso é muito bom, isso agrega a sociedade e, né, chama a comunidade
para a responsabilidade solidária, né? Com mulheres e meninas. E quanto mais a gente divulgar, melhor, melhor, né? Então, é incrível, assim, e vamos lá, ó, vocês que estão assistindo, vamos passar essa informação, porque realmente é muito importante de estar aqui no meio da mulher, mas a mulher precisa ser cuidada e olhada o ano inteiro, né? E a gente tem que ter esse costume, porque às vezes a gente, no meio da mulher, fala-se muito disso e tal, depois vai raleando aí a história, né? E com relação àquela coisa que se diz assim, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, problema entre casal, eu não vou me meter, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu não vou me meter não, deixa eles resolverem só. Mas, por exemplo, quando a gente mora num prédio, ou sei lá, na casa vizinha ali que você está escutando grito, está escutando alguma coisa, o que é que você falaria para essa pessoa vizinha que está presenciando isso? Nós temos uma responsabilidade. Já tem uma lei que obriga o síndico, né? Uhum. Ele tem que tomar medidas, certo? Então, o que eu falo e sempre falei, não é? Essa intimidade não permite violência. Pois é. Não permite violência. Então, isso já não é mais da intimidade. Isso aí agora é público. Entendi. É nosso. Né? Então, a polícia pode entrar derrubando porta para prender. Então, eu digo só isso. Quando um homem bate numa mulher, deixou de ser íntimo há muito tempo. Então, quer dizer que, por exemplo... Aliás, nem ameaça. Até a ameaça, o crime de ameaça, se você ouvir um homem dizer, eu vou te matar, pode chamar a polícia entra quebrando porta. Pode chamar. Agora, nos ajude a testemunhar. Porque na ameaça... às vezes também não quer participar, a pessoa. Nos ajude, porque a gente precisa, para prender em flagrante, nós precisamos de prova, de evidência, senão a gente não consegue nem conduzir o indivíduo, né? Então, nos ajuda. Por isso é que eu digo, tem que chamar a sociedade para a responsabilidade, não é? Não vamos esperar aquela mulher ser assassinada. Foi muito bom você ter falado isso, porque as mulheres que silenciam violência, que são assassinadas, os vizinhos já sabiam. Pois é. A família já sabia. Só quem não sabia éramos nós. E nós vamos chegar no local de crime. Aí chegou tarde demais. Tarde demais. Então, aquela mulher... E vamos falar dos órfãos do feminicídio. Sim. Não é? Porque deixa uma mulher, no Piauí, em média, deixa 2 crianças. Gente, isso é muito sério. Né? Eu vou participar agora de um evento no Rio Grande do Sul e quem vai abrir o evento é a filha do Lindomar Castilho, que ele matou. Ele matou a mulher dele, que era cantora, lembra? Sim. Numa boate. Pois é uma órfã do feminicídio. Então, veja, certamente vai ser muito interessante, né, o relato dela, que ela viveu sem mãe e sem pai, porque ele foi preso. Né? Então, aqui no Piauí, por quem esses órfãos estão sendo criados? Então, vamos pensar nisso, né? É uma tragédia familiar. Como você falou no início. Perpetua essa violência, né? Porque aí, por exemplo, se é um menino, vai crescendo sem mãe, sem orientação, o pai tá preso, ou o pai, sei lá, uns também cometem suicídio depois, né? Mata a mulher e se mata também. Não perdoa nunca. A família está destroçada, não é? A família está completamente destroçada. Então, a gente tem que pensar também nisso, né? O assassinato de uma mulher é a tragédia familiar. É uma tragédia. Então, proteger uma mulher é proteger a família. Sim. E na sua percepção, né, de uma mulher que está à frente aí, que é ativa, que todo dia está aí ajudando de alguma forma, o que ainda precisamos fazer daqui para frente, enquanto sociedade, enquanto também instituições, né, públicas que precisam tomar suas atitudes aí, suas decisões. Eu sempre digo, Francis, que não vamos apostar todas as fichas na polícia e na justiça. Sim. Não é? A sociedade, ela tem que assumir o compromisso. E aqui esse espaço, a Magalu, que é a Luísa Trajano, assumiu o compromisso. Não é? Então, mulheres, empresas estão assumindo esse compromisso. Sim. Então, é preciso as empresas, as escolas, instituições privadas, não só as públicas, sim, todos nós nos engajarmos nessa consciência, né? Sim. De chamar os homens, de conversar, de ter esse diálogo, esses grupos reflexivos. Não vai sim. esperar que um homem bata numa mulher. Então, é preciso você refletir sobre a violência com homens, né? Na sim. igreja, em todas as igrejas, em todos os credos. Eu aposto muito isso, nas universidades.
E as empresas implementarem essa dinâmica, tanto do empoderamento, né, das mulheres, da igualdade. Como dessa questão do homem, né, de sensibilizar. Exatamente. Hoje eu estive no IAPS, né, que é o Instituto de Assistência do Piauí, tinham homens ouvindo. Isso é muito importante. Nós precisamos dos homens, não é? Porque os homens sofrem também com o patriarcado. Aquele homem que não preenche aquela ideia de masculinidade hegemônica, que é daquele... Como era o nome? Macho alfa que falam. Como é o nome daquele não é nem da época de vocês, são jovens, meu Deus, aquele é da nossa época. Que Rambo. O Rambo. Elas nem conhecem. Nem sabe o que é Rambo. Nem conhece o Rambo. O Rambo era o fortão. Fortão, destemido, né? O Rambo. Isso é a masculinidade hegemônica, né? E a mulher é a Barbie. Só que até a Barbie já mudou. Até a Barbie já tá diferente, né? A Barbie já tá mudando. A Barbie já tem uma nuance, né? Então, que masculinidade é essa? Rambo. Não é aquele homem forte, viril, não é? Então, os homens que não preenchem aquilo ali estão lascados. Ainda tem que ser provedores, coitados. Os homens sofrem com o patriarcado. E quando um homem não é pegador, não tem aquela história, né? Já estão ali. O homem é seletivo, o homem não pode nem ser seletivo. Nós podemos e devemos, nós mulheres não podemos ser pegadoras, né? A gente precisa, como diz a ministra Carmen, saber, né? escolher. E o homem, quando quer escolher, não. Opa, que isso aí não é homem, não. Não é assim? Isso está entranhado aí na própria... Homem tem que ser pegador. Então, os homens sofrem também. Os homens sofrem com essa masculinidade. Isso é uma masculinidade demoníaca, eu te diria, né? Que temos um homem aqui, ó. É verdade? É, maior. Não é não? Não é? Olha. Viu? Tá vendo? Vai dar um burnout, né? A gente briga aqui com o negócio de burnout. Mas lindo a gente ver um homem feminista, né? Olha, aqui eu digo muito isso. A gente tem na minha empresa também muitos homens maravilhosos e tal. Então, realmente é muito importante isso. E até você me deu uma ideia aqui, porque a gente tem um projeto lá dessa parte da saúde mental, já há muito tempo, antes dessa NR1 aí, muito antes, tem muitos anos já que a gente tem, que eles fazem meditação, a gente fala em autoconhecimento, né? Tem terapia, tem tudo. Mas, assim, especificamente para falar sobre essa questão, né, da violência contra a mulher, de como um homem trata uma mulher. Isso. Você acabou de me dar uma ideia, né? Eu vou fazer outro projeto agora para os homens das nossas empresas, porque é importante. Porque, às vezes, é da natureza já ser meio mais bruto. Mas isso pode ser lapidado. Não é natureza. Não, eu digo assim, às vezes tem uns homens, por exemplo, o meu marido, a minha sogra disse que quando ele era criança, eles iam pro interior, lá pra fazenda, e os irmãos iam tudo brincar no mato, né? Brincar, essa coisa de menino. E ele dizia, não, eu vou ficar aqui com a senhora. Aí botava um tamburetinho assim, disse que ia ficar cantando pra ela. Olha. Aí ficava cantando pra mãe. Então tem outros que já são mais assim, né? Bruto, que eu digo no sentido de ser aquela coisa mais grosseira. Mas aí, se você conversa com esse homem, se você vai mostrando como é que trata, né, uma São mulher. diversas masculinidades. Exatamente. E diversas feminilidades. Exatamente. Né? Tudo é possível, não é? A gente precisa entender isso. E aí precisamos conversar sobre, né? Para que esses homens saibam. Às vezes eles não sabem, não tem jeito de elogiar uma mulher, né? De ser mais educado, de oferecer alguma coisa. Eu tava, não sei onde eu tava um dia, eu fiquei impressionada. Gente, o homem não se... Chegou uma mulher, ele estava sentado lá num lugar, ele não se... Em nenhum momento se mexeu para dar o lugar para aquela mulher. Né? Então, isso são pequenos sinais, assim, de sensibilidade. Já tem uns que dizem, não, sente aqui, eu carrego a sua mala. Bem educado. Meu marido mesmo, ele está em aeroporto, qualquer lugar, ele vê uma mulher viajando só com uma mala grande... Ele vai lá, deixa bem que dele, vai lá, ajeita a mulher. Então, eu digo muito isso. Um dia eu disse pra minha irmã, olha, a gente tava falando dessas coisas, eu digo, olha, eu sou acostumada a ser bem tratada. E ser, né, ter um homem ali que me ajuda, que é cavalheiro. Então, é importante que esses que são assim, até conversem com os outros, né? Olha, vamos lá, é importante a gente fazer. Então, já tô com esse projeto criado aqui na minha cabeça. Vou só botar para funcionar. Porque é isso, a gente precisa também educar.
A gente sabe que tem esses que são bem, vamos dizer, destemperados, sei lá, né? E Franci, a gente, quando começa a falar alguma coisa mais forte, se revelam. Sim. No auditório, Sim. em algum lugar, eles se revelam. Uma coisa tão triste, todo mundo percebe. É uma revelação imediata, Franci. E nas grandes empresas também, quantas mulheres não passam por essa coisa do assédio, né? Moral, sexual, isso é muito forte. Psicológico. Aí isso aí vai ser um outro podcast. Outro podcast. Porque a gente vê, parece que o prazer que alguns têm em diminuir, né? Calar a mulher. Calar e não dar espaço para falar. São vários crimes aí. Então, é por isso que eu criei o Elas Têm Poder. Porque mais do que nunca é preciso a gente se pronunciar, falar, trazer mulheres de diversas áreas enfim, para estar dizendo assim, olha, a gente está aqui, a gente é capaz, a gente vai fazer transformações positivas para o mundo. E é isso, eu acho que uma contribui, né, na vida da outra e a gente, todo mundo junto, tanto a iniciativa privada quanto a pública, sociedade em geral, eu acredito que a gente tenha que se unir mesmo, criar espaço de conversa, né, de troca, para que essa realidade, daqui a alguns anos, a gente sente de novo para conversar e diga, olha, tá totalmente diferente, mudou, né, tá tudo mais interessante. Isso. E é para isso que eu acredito que cada um de nós, né, Deus dá um talento, um dom, né, dá recursos, caminhos, para que a gente vá transformando esse mundo num mundo melhor. Eu creio também nisso. Não é isso? É. Então, estão dizendo aqui pra gente que a gente tá já no avançado da hora, como dizem, né? Mas eu queria deixar aqui agora esse espaço para que você deixe uma mensagem, né? Para quem está assistindo aqui o Elas Têm Poder, especial aqui nesse mês de março, que é o mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E você sendo essa mulher que nos inspira, né? Pelo seu protagonismo, pela sua inteligência, né? Pela sua coragem, né? Que tem que ter coragem, né? Muita coragem para fazer o que você vem fazendo, né? No nosso país. Então, Franci, eu que agradeço. Eu quero te dizer, assim, dizer para as mulheres, não é? Que era uma causa que nem me tocava. Não me tocava e que um dia me tocou. De uma outra mulher, né? Que me trouxe mesmo para o movimento. Então, eu acho que esse teu podcast, ele faz despertar esse nosso poder, não é, feminino, e dizer para as mulheres que o mês de março é um mês para que a gente possa, sim, comemorar os avanços. Nós temos muitos avanços, muitas conquistas de outras mulheres que lutaram por nós, não foi? Muitas mulheres que nos antecederam, que nos permitiram estar aqui. Certeza. Mas dizer que a nossa luta continua. Nós precisamos estar sempre vigilantes e proteger outras mulheres e meninas. Proteger as meninas e proteger as mulheres. Essa é a nossa missão, não é? Então, o empoderamento, eu acredito, que é se dar conta realmente de que nós somos sujeitas de direito e que nós podemos e devemos usufruir todos os bens que a vida nos der. A liberdade de sermos o que quisermos, na hora que quisermos. Não pode nada nesse mundo tolher e nos controlar o que nós quisermos realizar. É essa mensagem que eu dou, e contem comigo, contem para qualquer circunstância, qualquer violência que vocês puderem estar sofrendo, contem com a minha ajuda. Maravilha, muito obrigada. Mas antes da gente finalizar, eu quero falar do ETP Estúdio, né? Então, esse estúdio que vocês estão vendo aqui, né, que é onde a gente faz o Elas Têm Poder podcast, ele também pode ser alugado por você para vir aqui ou fazer um podcast falando do assunto da sua preferência, ou fazendo um curso online, que é muito importante também pegar esse conhecimento, transformar num produto digital para que ele ganhe o mundo aí, para que mais pessoas consigam. Isso é um recurso interessante. Então, para qualquer infoproduto que você queira fazer, a gente traga a sua ideia, que a gente aqui no ETP Estúdio transforma isso nesse seu infoproduto de qualidade. Então, a gente vai colocar aí um número por aí, você vai ver em algum lugar,
e fala com a nossa equipe que a gente vai ter todo o prazer de estar aqui também colaborando com seus projetos, lhe ajudando aí, colocando aí os seus dons, seus talentos para o mundo. É isso? Tem mais algum recado? Não, né? Então, agradecer a você que esteve aqui com a gente até agora. E se achou interessante, mais uma vez, eu peço, compartilhe. Você vai estar ajudando, né, a salvar vidas, compartilhando um episódio como esse. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva no canal. É importante também para que esse podcast cada vez mais consiga chegar mais longe, porque o propósito aqui é esse, é ajudar, é despertar o poder da mulher, como a gente fala, através de informação de qualidade. Então, muito obrigada pela sua audiência e na próxima quarta-feira a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.